A paz do Senhor, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da palavra de Deus. Eu fico muito feliz que no dia de ontem eu estive na cidade de Maracaí, na Igreja Presbiteriana Renovada, ali junto com o pastor Roberval, pastora Lucimara, para junto comemorarmos 20 anos da igreja ali naquela cidade. Foi bênção, foi milagres, foi maravilhas. Mas o que eu quero compartilhar a todos os irmãos, eu sei que muito vai te ajudar. Durante a consagração, durante o dia, Deus trazia uma palavra no meu espírito: ação e reação. Ação e reação. Durante o dia todo, praticamente na hora da minha consagração, onde eu estive ali com o irmão Valdir e com a irmã Mariodete ali naquela chácara. E no desenvolver do trabalho, antes de me passar a mensagem, aí que Deus trabalhou forte. Ação e reação. Preste atenção: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Existe uma ação, e vai ter a reação de Deus. A Bíblia nos diz: se a minha palavra estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ação tem que estar em Jesus e a palavra de Deus está em você. Aí os pedidos vão ser aceitos. Isaías capítulo 1, versículo 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão como a branca lã. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca neve. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Ação, reação. Tem que querer, não rejeitar. Então Deus foi trazendo, querido. O apóstolo São Paulo escrevendo: filhos, tudo que é verdadeiro, honesto, boa fama, louvor existe alguma virtude, existe algum louvor, nisso ocupe o vosso pensamento. É ação. Você tem que trazer e gerenciar aquilo que você pensa, porque senão Deus não tem como trabalhar, e o inimigo vai trabalhar, vai vir a depressão, opressão, síndrome do pânico e destruição. Querido, é sério o que Deus me mostrou. Ação e reação. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo São Paulo dizendo: sei estar abatido, sei ter abundância, fartura, mas também sei ter passado necessidade. E ele diz o seguinte: em todas estas coisas são mais do que vencedores na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ação. Ele sabia que veio circunstância que ele estaria passando por naufrágio, fome, não é que Deus estava tirando a comida, perseguição, nudez, perigo, espada. É ação que ele tomava no momento, quando ele estava preso. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Qual foi a reação de Deus? Houve um terremoto só naquela localidade. Soltou-se a prisões de todos. E houve salvação do carcereiro. Querido, agora começa a ter ação de murmurar, questionar, amaldiçoar, pensar coisas ruins, falar coisas ruins. Começa a ter ação de aí ficar questionando,
ser um bruto, um estúpido. Eu tenho medo muitas vezes de certas pessoas quando postam alguma coisa. Eu falei, será que vem bomba? A ação de muitas pessoas dá medo quando chega. A reação é a gente ficar amedrontado. Agora tem muitos não, quando você vê a pessoa postando, chegando, fala, vem benção. Você está acostumado com aquela pessoa. Você está acostumado com aquela pessoa que só traz palavras de bênção, de vitória. Ação e reação. Querido, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. A ação de você falar coisas boas, só plantar sementes boas saindo do teu lábio, é vida. Agora, se você tem uma boca cheia de lixo, merda, coisas pesadas, maldição, é o que você vai colher. Querido, e ontem, durante o desenvolvimento, Deus falando comigo, você não vai trazer um trabalho de cura e libertação, você vai levar este povo a me entender. Tem pessoas que, não estou dizendo que ali aconteceu em Maracaí, tem pessoas que vai na igreja, a ação dele é ficar conversando, mascando chiclete, não fica em pé para louvar, na hora da mensagem não está aí, sai muitas vezes para beber água. A ação desta pessoa é esta. Qual que é a reação? Deus vai abençoar? Deus tem como fazer alguma coisa? Querido, a palavra de Deus diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ajudou, Ele não fez tudo. Deus não tomou o controle total, Ele vai fazer tudo, Ele tem o poder de fazer isso. Se é para você colocar uma cortina, coloca a cortina. Se é você para pregar um prego ali num banco da igreja, é você que tem que pregar. Para pensar coisas boas, é você que tem que pensar. Falar coisas boas, é você que tem que falar. Ser uma pessoa de bem, é você que tem que fazer. Você está entendendo, querido? Aí no desenvolvimento do louvor, é maravilhoso o trabalho ali no pastor Roberval. Eu louvo a Deus pela vida deste homem, da pastora Lucimara, dos irmãos. Aí o louvor é o seguinte, Senhor, desce com tua glória. Desce com teu poder. Mas eu pergunto, a ação de pedir desce, mas eu pergunto, as pessoas estão preparadas? Estão verdadeiramente preparadas? Eu me lembro o Kenneth Reis contando o seguinte, que ele tinha um amigo muito obeso. E um dia ele convidou esse amigo para realmente tomar um café na casa dele, esse amigo chorando. Falou, pastor, muitas vezes eu recebo o convite, mas devido ao meu peso, eu dou uma olhada nos móveis, nas cadeiras, nas casas das pessoas, não tem preparado um móvel que suporta o meu peso. E eu dou uma desculpa, pastor, e saio chorando, muitas vezes dentro do carro. E aí Deus, uns dias depois, falou, filho, a mesma coisa acontece comigo. A minha vontade, o meu desejo é descer em todas as igrejas, invadir em todas as igrejas com o peso da minha glória. Mas eu dou uma prescrutada, eu dou uma olhada, não estão preparados. Não estão preparados. Isaías, quando morreu o rei Uzias, contemplou o Senhor assentado num alto e sublime trono. A sua aba enchia o templo. Os serafins com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e com 2 cobriam os pés, e constantemente proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As portas tremeram, os umbrais se tremeram, a casa se encheu de fumaça. Isaías se sentiu o mais indigno dos homens, dizendo, ah, Senhor, os meus lábios são impuros,
E eu habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Senhor. Os meus olhos viram o Senhor. Hoje a pessoa vai na igreja e não está nem aí. Deus continua sendo santo, querido. Deus continua sendo Deus. Deus não é empregado de ninguém. Deus não faz comércio como essas igrejas estão fazendo. Deus não defrauda ninguém. Deus não é o ladrão. Deus é realmente o Senhor. Ele é amor. Ele se entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Olha a ação. Tem pessoas, é o seguinte: minha família tem alguém que morreu de câncer, outra morreu de câncer, eu creio que eu vou morrer de câncer. Então a reação vai ser essa: você vai morrer de câncer. Agora começa a dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição por nós, pelo que está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Qual que é a tua ação? Você vai morrer de câncer? Na minha família tudo, aquela fase miserável, fulano foi miserável, eu creio que é desse jeito. Querido, é sério. Deus sabe trabalhar. Aí depois do louvor extraordinário ali na igreja presbiteriana renovada, veio as crianças louvar. As crianças louvando. Deus falou: filho, o perfeito louvor vem da boca das crianças, que não tem maldade. O que existe de maracutaia dentro das igrejas, falsas profecias, engano, dizendo que Deus está falando e Deus não está falando. Comércio. Pessoas muitas vezes não têm que morar, ainda toma casa. Agora dizimar e ofertar é bênção. Você remete planta, você semeia, é uma ação que você remete, sabe que a obra precisa caminhar. Tem que pagar água, pagar luz, até manter realmente a manutenção realmente ali do templo. A sua ação é plantar, semear. Ele vai amarrar o devorador, ele vai amarrar realmente o destruidor, ele vai te abençoar. Se você planta uma semente, vai colher um pé. Se planta duas, vai colher 2 pés. É a multiplicação de Deus, a ação e a reação de Deus. Eu vou em muitas igrejas, muitas vezes não peço dinheiro para ninguém, mas sempre as igrejas não têm dinheiro para dar. E sempre aquela vida miserável. Agora você vai em certas igrejas que investem em missão, igreja que planta, igreja que semeia com amor, elas recebem. A reação de Deus é abençoar, a reação de Deus é multiplicar. A Bíblia diz: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medir, tu serás medido. Ação e reação. Você quer ver outra coisa? O salmista diz: 7 vezes por dia eu louvo ao Senhor pela fidelidade da sua palavra. Qual que é a reação? Vem regozijo, vem alegria, vem felicidade. Aquele pensamento maligno vai embora, aquela opressão vai embora, o medo vai embora, a destruição vai embora, porque ele louvou, porque Deus é fiel. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que é galardoador daquele que o busca. Ação e reação. Qual que está sendo a tua ação, querido? E que reação que você quer de Deus? Se está fazendo coisa ruim, qual que é a reação que você quer? O diabo vai te atingir. O inimigo vai te atingir. Então que Deus te esclareça. Que Deus te ilumine. Não é brincadeira não o que está acontecendo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.